Tudo bom, gente? Pode sentar, galera. Fique em paz. Tudo bom com vocês? O Felipe deu metade, foi spoiler do que eu vou falar, né? Metade das coisas que ele falou tá aqui, eu ia falar. Tem que mudar o texto agora, né? O Felipe já falou quase tudo. É. Inclusive, essa passagem da mulher que quebra o perfume lá e lança no pé de Jesus. Na cultura judaica daquela época, não é nada a ver com a mensagem, mas só dentro do que o Felipe falou, né? Toda mulher, quando ia casar, ela colecionava Cara, o nardo, né? É uma gota de nardo. Ela demorava um ano para comprar uma gota, pouca coisa mesmo. E colocava naquele frasco de pedra, porque é o único frasco. Exatamente, era uma gota. É o único frasco que preserva. Valeu, Lipe. É o único frasco que preserva o nardo, né? É um frasco de pedra. Então a mulher ia colecionando aquilo a partir dos 12 anos, né? O pai dela juntava uma grana por ano para comprar um pouco daquilo para quando ela fosse casar, ela tivesse aquele perfume. Cara, ela abriu mão de muita coisa. É que não parece, gente. Ela abriu mão de muita coisa. Tipo, o que eu dedicaria para o meu marido, estou dedicando para Jesus. É isso que ela está fazendo. É bastante coisa. Nada a ver com a mensagem, mas só explicando o que realmente ela deixou nos pés de Jesus, né? Muita coisa. Ela deixou a economia de um pai, uma economia de vários anos, né? Há mais ou menos uns 12, 13 anos que o pai coleciona aquilo para o casamento da mulher. É quase 12 anos, né? Dá uns 11 e pouquinho. A matemática judaica lá tem 10 meses, né? Enfim, durante o mês de março, a comunidade aqui tem estudado sobre o tema de Romanos, né? Mudança de mentalidade, né? E como a minha educação quase todo foi batista, então o batista gosta de título, né? Além do tema, ele gosta de um título. Até combinei com o Tiago ali. Ô Tiago, na hora que você coloca o título lá para mim. Então, essa é o tema, né? Uma jornada, mudança de mentalidade. Mas o tema nosso, o título da mensagem é uma jornada e um destino. Eu quero falar muito sobre isso, jornada e destino. Jornada é a caminhada de cada um de nós. E destino é onde a gente deve chegar. Então, vamos lá para o texto, Romanos 12. Só que eu vou ler os versos 1 e 2, tá bom? A minha versão aqui é NVI, a versão aqui, rogo-vos pois, né? Então a minha é um pouco diferente, tá? Mas vocês acompanham aqui atrás. Todos encontraram? Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional, é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Ok. Jesus, obrigado por essa palavra, Pai. Nós nos expomos a ela. E toda vez que a gente se expõe à palavra, Jesus, o que nós queremos é que o Senhor nos esquadrinhe. Mostre para nós qual é o padrão que o Senhor exige de nós, ó Deus. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a mensagem vai ser um pouco mais expositiva, ou seja, vai ser cansativa a primeira parte, mas é importante para a gente entender o que Deus está falando com esse texto. O livro de Romanos, toda a carta de Romanos, ela é dividida em duas sessões. A primeira sessão é do capítulo 1 até o capítulo 11, no último versículo, que fala sobre o que o Felipe falou aqui: redenção, salvação, justificação pela fé, vida pela graça, vida a obra de Jesus. Estávamos desconectados de Deus, Romanos 3, 6, né? Todos pecaram, mas estão carentes da glória de Deus. Então tudo isso, o texto de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 12, ao capítulo 11, no último versículo, fala exatamente sobre essas coisas. Inclusive, o livro de Romanos é um tratado teológico, do capítulo 1 ao capítulo 11, né? Se você vê lá que Deus condenou todos os homens à morte por causa dos seus pecados, e você vai ver uma lista de 20 pecados pesados que Deus condena assim de cara.
né? Inclusive, Sodoma e Gomorra é mais ou menos o que a gente vive hoje, né? Hoje cada um faz o que quer da sua vida, ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, vai pra balada, todo mundo se pega, essa coisa aí, né? Homem e mulher, mulher com mulher, homem com cavalo, todas essas coisas aí. Está lá em Romanos, no primeiro capítulo. E aí começa a falar, por causa disso, as pessoas que conhecem a palavra de Deus e não fazem nada em relação a tudo isso, também são consideradas culpadas. Ou seja, a gente conhece o Senhor, a gente conhece a verdade e não faz nada. Veja lá, o capítulo 2, o versículo 2, diz o seguinte: são considerados indesculpáveis. Cara, é pesado. Então o que acontece? O capítulo 2, os capítulos 1 a 11 é um tratado teológico sobre posicionamento de Deus, como ele tratou o pecado, ele recuperou a amizade entre o homem através do sacrifício de Jesus, e hoje ele diz que é possível viver pela graça, pela fé. Tudo isso é importante, porque o versículo 1 do capítulo 12 começa com a expressão, portanto, ou como que está aqui, rogo-vos, irmão, que apresentei vossos corpos, rogo-vos, pois, ali tem um pois. O pois e o portanto, na língua portuguesa, é uma conjunção que explica, que conecta o que foi falado antes com o que vai ser dito agora. Ou seja, portanto, na minha versão, né? Portanto, irmãos, eu peço com carinho, rogo-vos é pedir com carinho, né? Ou rogo-vos, pois. O pois ali tem a mesma função do portanto. Ele vai conectar tudo aquilo que foi dito do capítulo 1 ao capítulo 11 com o que tem que ser dito agora. Ou seja, toda essa base teológica não é nada se a gente não tiver uma vida prática em cima daquilo. É o que o texto vai dizer agora. Ou seja, o trecho começa, portanto, irmãos, essa expressão, como eu disse, ela está conectando o que foi dito. E o que foi dito? Né? Tanto que começa lá, portanto, vos irmãos, rogo-vos pela compaixão de Deus, né? Ou pelas suas misericórdias, em outras versões. E as misericórdias de Deus é o quê? Capítulo 1, perdão dos pecados, reconexão com Deus, capítulo 3. Somos justificados pela fé, capítulo 5, 6, 7, 8. Né? E agora a gente pode viver em novidade de vida, 9, 10, 11. Tudo isso que foi dito aqui, são as misericórdias de Deus. Então ele está dizendo isso. Continuando, né? Ou seja, né? Que ofereçam, sabendo tudo isso, o que o Paulo está dizendo? Que ofereçam a Deus o vosso corpo como, deixa eu pegar na minha versão aqui, que eu gosto da minha versão também. Que ofereçam a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é isso? Aqui está falando do culto público. Culto público. O que é o culto público? Isso que a gente está fazendo agora. Isso é o culto público. É o culto, aquele que a gente oferece a Deus, mas que as pessoas podem ver. Mas como eu sei que está falando de culto público? Aqui está dizendo, ofereçam sacrifícios vivos, santo e agradável. O sacrifício está falando do que os judeus faziam lá atrás. Lembra, eles ofereciam um animal morto, ou seja, o culto era um sacrifício de animal morto, santo. Por que santo? O cara, por exemplo, eu vou lá no templo daquela época, pegava o meu cordeiro, oferecia para o sacerdote. Uma vez que eu ofereci para o sacerdote, para ele oferecer em sacrifício, não tem volta. A partir daí, eu coloco a minha mão na testa do animal lá, né, que eu estou oferecendo, e aí eu transfiro meus pecados para o animal, ou seja, naquele instante eu passo a ser santo, no sentido de ser parado, já não tenho mais o pecado, transferi para o animal, e o animal é morto, queimado, e a fumaça sobe como aroma suave e agradável, que é a expressão que usa aqui. Ou seja, esses elementos, sacrifício vivo, santo e agradável, está fazendo menção ao culto público. Porque tudo isso que eu estou falando era feito assim, aos céus abertos. Então qualquer pessoa que ia lá em Jerusalém via, opa, está rolando um culto ali. Era público. Ok? Isso aqui é importante, porque vai ser falado em relação aos textos do mês aí. Tá claro até aqui, gente? Ok, então vamos lá. Hoje sermão é meio, vai ser expositivo mesmo. Ok, eu entendi que todos aqueles rituais, oferta, perdão pelo pecado, tem a ver com isso aqui, uma vez que eu tenho isso na consciência. E veja só, o versículo 1 ainda fala, esse é o seu culto racional. Espera aí, por que racional?
A palavra racional aqui vem da palavra grega logik, ou logic, dependendo da pronúncia do termo, né? O que é lógica? É a raiz da palavra lógica, ou seja, uma vez que na minha cabeça eu entendi que eu fui redimido do pecado, em Jesus agora eu tenho uma nova vida, agora eu sou justificado pela fé e posso viver uma novidade de vida conscientemente. Felipe, está chiando aqui? Conscientemente. Então eu posso oferecer para Deus um culto, um sacrifício vivo. Consciência. Porque esse é o culto racional. Em outras palavras, em outra versão, na versão transformadora, está escrito que é o culto espiritual. Ou seja, pensar em tudo que está sendo feito, tudo que foi feito por Jesus, né, tudo que foi feito, oferecido por Deus como sacrifício, é também um culto racional e espiritual ao mesmo tempo. Porque a palavra lógica apresenta dois itens, espiritual e racional. Né? Então, é preciso ter essa consciência de que eu fui redimido do pecado. E agora eu posso me oferecer sem volta para Deus, para servir como sacrifício vivo. Se você estudar a história da igreja, durante as perseguições no Império Romano, muita gente morreu. Porque eles entenderam que isso é, irmão, sem volta. Minha vida agora pertence a Deus, não é mais minha. Tá tranquilo? É isso aí. Ok, agora vamos para a parte importante. Veja só. Nesses dois versos que a gente leu, o verso 1 e o verso 2, Paulo faz um pedido, que é esse que a gente fez agora. Gente, eu peço a vocês que ofereçam a Deus o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, porque este é um culto racional. É isso que vocês têm que fazer. Tem que fazer isso com entendimento. Portanto, é isso que vocês têm que fazer. É isso que o texto está falando. Isso Paulo faz um pedido. Mas agora chegamos aonde estamos estudando esse mês. O verso 2. O verso 2 fala sobre o culto prático diário. É o que você faz quando está sozinho. É o que você faz quando está em casa. O que diz o versículo 2? Olha, não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai-vos. Ponto. Quero pegar essas duas palavras. Conformar e transformar. A raiz das duas palavras em português é a mesma, que é formar. Né? Conformar é tomar a forma. Transformar é mudar a forma. Né? Mas em grego, que é a origem do texto, a palavra conformar, ela vem do grego esquema. É um S mudo mesmo, esquema. Né? Que é a raiz da palavra esquema que a gente tem que... Ou seja, o que Paulo está dizendo? Não se amolde ou não tome o esquema, não seja do esquema deste mundo. Ou numa outra versão, não se amolde ao sistema deste mundo. Vou dar um exemplo. Né? Bem, em casa agora são 3 mulheres, né? Bastante mulher agora. Gente, às vezes todas falam juntas. Para o homem isso é um desafio, mas está valendo. Mas quando a mulher vai na loja e vê um sapato, fala, nossa, aquela sandalinha é bonita. E ela fala assim, eu quero essa sandália. Isso acontece, gente. Mas eu vou falar do homem também, tá? Primeiro da mulher. Então vai lá, eu quero esse sapato aqui. Aí a mulher fala, meu, só tem o número X. E o número é abaixo do que você tem. O que as mulheres geralmente fazem? E elas fazem mesmo. Elas falam, não, vou testar mesmo assim. Meu, o sapato está apertado, ela está esforçando. Tipo a sandalinha de cristal lá. Quem que era a princesa mesmo da sandalinha de cristal? Cinderela? É, a Cinderela, acho que é isso mesmo. Ela aperta, não, cabe aí, vai forçando. Ou seja, o molde do mundo é apertado aos moldes que Deus quer. E a gente acaba se apertando para fazer aquilo que o mundo quer. Exemplo prático disso que eu te falei. Hoje, todo mundo fala assim, não, Deus ama todo mundo. Aí você começa a falar isso, que em tese é verdade, Deus ama todo mundo. Se você ler João 3,16, é isso que está falando. Né? Mas lá em João 3,16 tem uma condição, porque Deus amou muito de uma maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê. Ou seja, existe uma condição. Não é assim, vai lá, irmão, Deus te ama. E aí a gente acaba tomando os moldes disso, não entende nada de teologia um pouquinho, né? Não quer estudar mais a palavra, só quer ouvir, e aí acaba ouvindo um monte de besteira e a gente vai se amoldando. Aí com o tempo a gente vai abraçando o homossexualismo, vai abraçando o lesbianismo, vai abraçando um monte de coisa, e daqui a pouco a igreja se perdeu.
Porque a gente começa a se apertar para colocar o pé dentro daquele sapato. O homem não é com o sapato não, gente. O homem é a calça. E eu sei porque eu já passei por isso. A calça não serve mais, mas a gente insiste em tentar fechar o botão. Não sei se já passou por isso, Milton. Já passei na frente da Cris, que me zoou por 2 dias. É sério, gente. O que é então se conformar? Não vos conformeis com este mundo. Ou seja, cara, não fique se apertando, mano. Não fica se apertando, cara. Mas transformai-vos. É o que o texto está dizendo. E a palavra transformar aqui, ela vem do grego formi ou formé, dependendo da tradução. Que quer dizer mudar inteiramente. Transformai-vos. Ou seja, o que o texto está dizendo? Aquele exemplo da lagarta lá que todo mundo conhece. A lagarta é aquele bichinho feio, certo? Que fica lá comendo as folhas e aquele negócio todo. Depois ela vira um casulo, do casulo vira uma borboleta. Só que tem uma coisa na lagarta que ninguém fala. Para a lagarta virar um casulo, ela tem que sobreviver às picadas do passarinho. Porque todo passarinho tenta pegar uma lagarta. Ou seja, cara, vai sempre existir um desafio para você chegar onde tem que chegar. Mano, não tem boi. Na vida animal é assim e não tem boi. A zebra, para reproduzir, tem que viver aonde os leões estão. Se você observar aí o Animal Planet, quando a gente vai ficando velho, vai gostando dessas coisas. Gente, Animal Planet, History Channel, essas coisas todas, que você não assiste quando você é mais novo. Agora eu estou assistindo essas coisas aí. E aí no Animal Planet, eu vi que as zebras, elas não vivem longe do leão. Mesmo sabendo que o leão pode pegar uma. Por quê? Porque lá ela está mais segura, mesmo vivendo perto do leão. Caramba, cara, olha isso. Pesquisem lá, gente. Não acreditem em mim, não. Vai lá, pesquisa. Ou seja, a palavra transformar é isso. É mudar o meu jeito de ser, meu jeito de pensar e ser aquilo que foi falado antes. O que foi falado antes? Éramos pecadores. Jesus veio, nos redimiu. Hoje nós somos justificados pela fé. Vivemos pela graça de Cristo. Eu posso viver uma novidade de vida, tudo isso, capítulo 1 ao 11. E agora eu posso oferecer isso tudo na vida, no culto público, como sacrifício santo e agradável, e também no secreto, quando eu estou sozinho em casa. Né? Quer ver? Voltando lá ao texto bíblico. Não se amoldem, o versículo 2, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Ou seja, a mudança só acontece aqui. Espera aí, o culto racional. É o culto racional. A mudança tem que ser aqui, ó. Você tem que desejar mudança. Deus não tocou em mim. Pois é, gente, a decisão tem que ser nossa. Sabe, às vezes a gente está em casa sozinho, está vendo o que não era para ver, ouvindo o que não era para ouvir, falando o que não era para ser falado, fazendo o que não era para ser feito. Porque isso tem que ser uma decisão. Tem que ser uma decisão. Já falei isso aqui, vou repetir, porque realmente tem que ser uma decisão mesmo. Antes eu era viciado em pornografia, como eu já disse aqui antes. Eu sempre estava vendo vídeos pornográficos. Até o dia que eu entendi que a decisão tinha que ser minha. O Espírito Santo não tinha que tocar em mim. Ele já tinha tocado. Falou, cara, já vinha aí, irmão. Você precisa mexer os pauzinhos aí agora, aí, irmão. Você precisa dar um jeito. Então, a maior parte das coisas, eu sou viciado em bebida. A decisão tem que ser sua, não beber mais. Porque amar é uma decisão. Se eu amo Jesus, então eu decidi não ser como eu era antes. Sabe? Estou esperando Deus mandar uma esposa para mim. Amar é decisão, irmão. Eu decidi amar a Cris também. E é nisso que Deus abençoa a gente. Porque a coisa tem que ser racional. A coisa tem que ser inteligente. A coisa tem que ser prática. É o mundo das ideias aqui dentro que precisa ser transformado para que a gente viva o quê? Essa é a nossa jornada. A nossa jornada é entender que fomos pecadores. Eu nem sei se o vídeo vem até aqui, mas me perdoe aí, gente. Fomos pecadores, e ainda somos, né? Mas antes a gente era desgarrados de Deus, capítulo 1. Fomos reconectados em Deus, capítulo 3, até o 6. O 6 também fala isso. Agora a gente vive uma vida justificada pela fé, transformados de dia em dia, de glória em glória, dia após dia, né? Para que a gente viva uma novidade de vida. Cara, mas tudo isso só vai acontecer se eu mudar aqui, ó.
É a mudança de mentalidade que vai provocar na gente viver uma vida melhor. Essa é a nossa jornada. Decidir na cabeça, na mente, que eu não vou ser mais aquilo que eu era. Eu vou ser aquilo que Jesus quer que eu seja. Às vezes a gente quer experimentar a vontade de Deus. Ah, mas qual é a vontade de Deus? Bem, o texto diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas eu vou te dar um exemplo. Em 1 Tessalonicenses, tem lá uma frase sobre a vontade de Deus. Paulo fala, essa é a vontade de Deus para vocês, que se santifiquem, dia após dia. Sabe, às vezes a gente vai à campanha lá, vencendo os gigantes, mas ninguém vai numa campanha, vamos nos santificar. Porque para se santificar, irmão, tem que decidir não fazer outras coisas. Para santificar, eu tenho que parar de ver meus vídeos pornô. Que não são nem meus, né? Que é uma coisa bizarra isso. Mas eu era viciado nisso. Mas tem que decidir não ser mais isso. Né? É isso aí. Né? Deixa eu voltar aqui para meu esboço. Então o que acontece? Vou dar um exemplo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Um exemplo, né? A palavra conformar, como eu disse, quer dizer esquema. Um exemplo, um bebezinho. O bebezinho, ele nasce e vai mudando dia após dia, até ficar velho. Pode ver que do 1 ao 5, por exemplo, vou pegar o Cauã aqui. O Cauã quando era bebê não parece com o Cauã de agora, é ou não é? Porque vai mudando. O Felipe esses dias era um garotinho, agora é um pai, tem barba, isso é esquema, a gente vai mudando, né? vai transformando devagar. Mas aí eu não sou mais aquele cara que eu era lá atrás, isso exteriormente. Porque a palavra também conformar é isso, né? É coisas externas. Você pode ver que a maioria dos movimentos de liberdade sexual e esses movimentos progressistas, eles falam de coisas externas. Nenhum deles fala de coisa interna. Pode pesquisar, gente. É tudo coisa. Outro exemplo sobre a palavra transformai-vos, né? É a palavra transformar que é formir, quer dizer tomar uma forma. E veja só, uma vez que você toma essa forma, você não muda, você não pode retroagir. Um exemplo, o bebê de novo. O bebê nasceu menino. Homem. Eu tenho certeza que ele vai morrer homem. Por mais que às vezes ele decida ser gay, ele ainda vai continuar com os atributos de homem. Um exemplo, o osso masculino, os ossos masculinos e os ossos femininos são diferentes. Cara, por mais que você decida ser de outro jeito, isso vai continuar o mesmo. Por quê? Você nasceu homem ou nasceu mulher. Ah, eu tirei a parte pubiana lá, né? O pênis, fiz uma cirurgia peniana. Meu irmão, lá dentro ainda tudo continua masculino. Eu sei que esse tipo de mensagem incomoda o mundo hoje, mas aqui que a Bíblia diz, para eu não tomar mais a forma do mundo. Eu não entrar mais nesses encaixes, porque esses encaixes não funcionam. Mas eu tenho que mudar a minha mente para que para que eu experimente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Né? Deus é bom porque Ele é um pai que não quer o mal dos filhos. Né? Às vezes a gente vê Deus, já aconteceu isso comigo também, né? Você começa a passar uns perrengues, a primeira pessoa que você culpa é Deus. Caramba, Deus não está vendo isso? Então, esses dias que a gente foi no Vale da Bênção, naquele dia a Laura tomou um rola, saiu rolando no meio do mato aqui. Aí eu fui até perto dela e não peguei. Falei, ela que levante, que se vire. Eu faço isso direto em casa. Ontem mesmo caiu na frente do seu Eri, o Eri queria pegar. Eu falei, não, ela que se vire, está chorando, ela que levante. Por quê? O pai sabe quando a queda não é tão pesada, né? Todos os pais sabem isso. Deus da mesma forma, irmão. Quando tá vendo assim, esse cara vai bater a cabeça ali, mas eu vou deixar, porque ele vai aprender. Não é assim que a gente faz com nossos filhos? Ó, não mexa na tomada. Aí ele vai e mexe. Filho, não mexe na tomada. Ele vai lá e mexe. Tá bom, filho, pode ir lá mexer na tomada. Aí você vai lá e toma um choque. Pai, doeu. Eu disse para não mexer na tomada. É assim que funciona. É assim que funciona, gente. Morreu porque mexeu na tomada? Não, mas tomou um choque. E aprendeu que ele tem um choque. Uma vez eu estava com, acho que, estava com uma sobrinha, né? Que estava em casa lá, dura, né? Estava minha mãe e tudo.
Aí a menina queria ver, nossa avó, o fogo é bonito. Isso aconteceu na minha casa, né? A avó, não mexe aí não porque vai queimar. Ah, mas não posso ver. Não, ver você pode. O que ela fez? Colocou a mão. Ah, chorou pra caramba. Aí minha mãe fez todo aquele carinho. Aí a minha mãe depois cuidou, tratou, falou assim, eu não disse que ia queimar. É assim que funciona, gente. Né? Deus, Ele permite que essas coisas aconteçam para que a gente aprenda. Mas, na verdade, Ele já delegou tudo o que a gente deveria fazer para a gente não se queimar ou não colocar o dedo, tomar um choque. É que a gente é teimoso, é natural. Né? Então, o que acontece? Deus é bom, a vontade dele é boa, é perfeita. Mesmo que tem gente que, por exemplo, eu não quero decidir levar a vida, entregar minha vida inteira para Jesus, que vai que ele me manda para a África. Se ele mandou, irmão, é porque a vontade dele é perfeita. Ele sabe o que é legal para você. Ele sabe que seu coração vai se agradar àquilo. Você não sabe, mas ele sabe. Ele sabe. Né? Uma vez eu estava assistindo uma entrevista do Will Smith, né, aquele ator americano, né, que tinha ganhado um prêmio na época. Daí a entrevistadora falou assim para ele: cara, como você chegou à conclusão de que você é bom nisso que você faz? Aí ele falou assim, aí ele tinha falado que o irmão dele tem uma pizzaria, né, que o irmão dele gosta daquilo, e ele resolveu ser ator, né, e os dois são bem sucedidos, né, nas coisas que fazem. Eu falei assim, cara, meu pai ensinou da forma mais legal. Meu pai tinha acabado de levantar um muro, porque ele era engenheiro, né, pedreiro, né? Tinha acabado de levantar um muro, e a gente falou para ele assim, pai, como a gente vai saber que é bom em alguma coisa? Eu vou ensinar vocês. Ele desmontou o muro, tijolo por tijolo, falou, agora vocês dois montem sozinhos, no final vocês vão entender. Aí ele falou, quando terminou de montar, o que vocês aprenderam? Pai, carregar tijolo cansa, então não sejam pedreiro, vai fazer outra coisa. Ele falou que foi assim que o pai dele ensinou. Ele falou que a partir dali ele teve um start para ser ator. O irmão dele ser dono de pizzarias lá, né, nos Estados Unidos. Foi assim que eles aprenderam. Às vezes a gente aprende da forma mais difícil, né? Deus já deixou as prerrogativas aqui para a gente ter uma vida boa, para a gente ter uma vida agradável, para que a nossa vida seja perfeita, né? Ele já deixou os moldes aqui. Só a gente precisa decidir aqui a não tomar mais a forma do mundo. Sabe, às vezes a gente fica desesperado por causa de dinheiro, por causa de recursos que não veio, ou por causa do alimento que está faltando. Eu sei, eu entendo isso, a gente passa por isso, né? Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: rogo-vos, eu peço aqui com carinho, que mudem o seu jeito de pensar, para que você possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A jornada é essa, da transformação, mas o destino é ser parecido com Jesus. Sabe, é sair da onde estávamos, pecadores, né, e chegar aqui, ó, a varonilidade perfeita. E Paulo diz que é possível alcançar isso. A gente mesmo acaba santificando, mesmo nos discursos, os apóstolos, porque eles viveram uma vida aparentemente irrepreensível. Não, eles tiveram as dificuldades também, mas eles viveram uma vida em Deus. É possível, cara. Eu sei que às vezes dá medo, vou ter que negar, vou ter que largar meu emprego para fazer isso. Cara, se Deus falou que vai, cara. Mas nem sempre é assim, porque pode ver, nem todo mundo é pastor. Nem todo mundo prega. Nem todo mundo lidera uma empresa. Pode ver que é pouca gente. A maior parte numa empresa é liderado. E mesmo nisso, Deus tem propósitos, né? Então o que ele está dizendo aqui, dentro do tema, não vos conformeis com esse mundo. Para de se encaixar nessas coisas e mude a sua mentalidade, para que você experimente o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável em Deus, né? Então a dica de Paulo é essa: cara, você precisa mudar a cabeça. Você precisa parar de pensar as coisas que estão pensando por você. Quer ver, por exemplo, para encerrar, né? Antes, a gente compartilhava ideias, né, nas faculdades. Na época que eu estudei faculdade, ainda era nos anos 90, né? Então, nos anos 90, as faculdades compartilhavam ideias. Você sentava lá para discutir ideias, né? Todo mundo crescia dentro das ideias. Hoje, a gente vê até os garotos. A gente compartilha um postzinho que deram pra gente. A ideia não foi minha. Já falaram aquilo por mim e eu estou falando
repetindo. Isso é fazer o que está todo mundo fazendo. Gente, não sou contra mandar mensagem, pelo amor de Deus. Mensagenzinhas, os cardzinhos lá. Até mesmo porque eu gosto de ler mesmo. Eu sou velho, eu gosto de ler mesmo. A molecada aqui não gosta disso, mas eu gosto, tô nem aí. Né? Eu mando mesmo a mensaginha, bom dia, classe, eu falo isso aí mesmo. Né? Mas a questão é que a gente acaba compartilhando um monte de ideias que não são nossas. Às vezes eu nem penso muito sobre aquilo, mas é que eu achei bonito o texto e compartilho. Sabe o que é isso? É tomar a forma do mundo. Vou dar um exemplo prático, em outro sentido. Hoje em dia, um monte de gente fala assim, não, não me manda não sei o que lá, me manda um pix. Né? Tem umas frases assim, né? Eu nunca sei como são as frases. Eu já ouvi, né? Não quero, não sei, mas manda um pix aí. Por que isso? Por que estão falando assim? A gente nunca parou para pensar nisso, mas por que eu estou falando assim? É porque eu estou encaixado na forma do mundo. Se eu estou encaixado na forma de Deus, eu quero abençoar as pessoas. Né? Às vezes, é difícil, né? Você está no trânsito, aquele fila, um caminhão na sua frente, tudo parado. Aí um cara que está lá 8 carros atrás de você, entra aqui no acostamento e quer entrar na sua frente. Primeira coisa que você pensa, Jesus, obrigado. Lógico que não. A primeira coisa que você quer fazer é xingar o cara. Né? Você já quer mandar o cara uma merda. Fala, mano, rapaz, o cara é folgado. Mas o que Jesus está falando, não se conforma, velho. Não se conforma com o mundo. Transforme-se. Mude de mentalidade. Deixa o cara. Não vai mudar a sua vida. Um carro a mais ou a menos. É disso que... É difícil, eu sei, gente. O trânsito e futebol são os 2 lugares para você saber quem você é. Porque, rapaz, né? É verdade, né? Não é verdade, Felipe? Quando o cara dá uma cortada, a primeira coisa que você fala é glória a Deus, né? A política atualmente, isso é verdade, André. A política atualmente é isso aí também. É política, futebol e trânsito, né? Isso aí revela o nosso ser. Indo para a conclusão, gente. O que Jesus quer de nós? Uma mudança de mentalidade. Para que o culto seja racional, para que o culto seja inteligente, para que o culto seja espiritual ao mesmo tempo, é preciso uma mudança de mentalidade. É preciso criar essa jornada de vida. Uma jornada de que eu sei quem Deus é, eu sei que Jesus fez, eu sei quem eu sou em Deus, e agora eu posso ser isso para o outro lá fora. Esse é o desejo de Deus. Esse é o nosso destino. A nossa jornada é entender tudo isso. Nosso destino é ser igual a Jesus. Amém? Milton, pode subir. Só para concluir, Tiago, eu vou pedir 2 textos aí, tá bom? João 3,16. Pode subir, Milton. João 3,16. Vou pedir para que vocês leiam o texto que está aqui, ó. João 3. Texto velho, já conhecido, né? Porque Deus amou muito de maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto é maravilhoso. Às vezes a gente sabe ele de cor. Mas o que ele realmente está querendo de nós? Tiago, você pode colocar 1 João 3,16? É isso aqui que Deus quer de nós. E está claro no texto. Nisso conhecemos o amor. Que amor? Aquele, porque Deus amou muito de tal maneira que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar nossa vida ao outro. Isso é um mandamento. Quer saber a vontade de Deus? Aqui uma delas.